Boa noite, Rui. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Hoje nós vamos preparar uma parte, né, uma parte das mais complicadas da história corintiana, mas eu sempre digo que no caso do Corinthians, só único e exclusivamente no caso do Corinthians, Deus escreve certo por linhas certas. Foi o pior momento da nossa vida, depois do grande fase da década de 50, onde nós somos praticamente aí, imperiais, né? O processo de queda começa em 1957. A gente tem que sempre voltar um pouco no tempo para as pessoas entenderem o que era o processo até então e o que ele se torna. A partir de 1957, quando nós estávamos invictos no Campeonato Paulista, nós perdemos a final para o São Paulo. O São Paulo que tinha trazido o Zizinho, já veterano, aquela coisa tudo. O São Paulo, historicamente, sempre se deu bem com jogadores veteranos. E o Zizinho vinha e mudava o cenário. O São Paulo, de quase rebaixado, ele consegue ser campeão paulista em cima do Corinthians, ganhando por 3-1 naquele ano. E aí começa uma confusão de fatores, né? É o surgimento do Pelé em 1956. O Santos campeão em 1935, pela primeira vez depois de 23 anos. E depois só em 1955, depois de 20 anos de ganhar seu primeiro título, até então o Santos era um time muito comum, surge o Pelé em 56 ganhando o bicampeonato. Em 57 o São Paulo ganha, em 58 o Santos ganha novamente, o Pelé fazendo 58 gols num campeonato paulista, é o recorde até hoje disso. Em 59 o supercampeonato de 1959, em 58 o Corinthians ainda consegue ganhar um torneio, o Charles Miller, é o seu último título então daquele momento, né? E ficaria um hiato muito grande para ganhar um título importante, mas começa também um cenário em que talvez a grande geração do futebol brasileiro aparece na década de 60, de 50 para 60. Então, o grande Santos de Pelé, que disputa 10 campeonatos paulistas e ganha 8. Só quem interrompe essa história é o Palmeiras, com a sua nova academia, do Filpo Nunes, que ganha 2 títulos. O Corinthians começava a entrar, então, num declínio muito grande. A gente vai falar aqui ano a ano, para vocês entenderem, grandes jogadores que passaram pela história do Corinthians, que tentavam, de certa forma, mudar esse cenário. Toda aquela situação do Vadelu, que fica 10 anos contratando tudo quanto era jogador que se dava bem contra o Corinthians para tentar mudar esse cenário, e as coisas não aconteciam, ou seja, uma má administração, um time muito mal montado, naturalmente levou esse ato de 22 anos, 8 meses, 7 dias, 4 horas e 36 minutos, sem ganhar no Campeonato Paulista. Faltou 23 segundos aí, Rui, nessa conta. Vou dar minha boa noite aqui, muito obrigado pela presença de todos aí novamente. É uma honra estar aqui com o Rui que é uma enciclopédia, o Rui que é... Deveríamos lançar um livro, mas impresso, tá? Aqueles livros que a gente, que jovens igual o Gabriel, acho que nem sabe mais o que é, viu? Você ficava que tinha um negócio que chamava estante, Gabriel, que tinha sabe? Estou brincando, viu, Gabriel? Estou brincando, viu, Gabriel? Eu sei que você é estudioso, eu sei que você é assim. Mas uma enciclopédia do Corinthians tinha que ter o nome de Rui, essa enciclopédia, viu? Assim como a gente tinha Barça, a enciclopédia do Corinthians tinha que chamar Rui. Obrigado, Rui, aí, viu, pela presença, por nos dar essas aulas periódicas aqui, quinzenais. E hoje a gente tem um especialista em 77 aqui, né? Autor do livro. Então hoje ainda é um período que nós vamos falar aqui que ainda tem grandes especialistas. Acho, além do Gabriel, é claro que está chegando hoje, muito bem-vindo aí, Gabriel, somando aí, acrescentando ao time, e o Gabriel também, eu sei, ele tem muito, ele leu, assim como a gente não viveu todos os períodos, os períodos que ele não viveu, ele leu e foi lá aprender, né, Gabriel? Exatamente. E temos hoje nós vamos falar aí dos anos, né, que faltou lá dos anos 60, né, Rui? Vamos falar dos anos 70, vamos falar dos anos 80, e vamos falar desse período que foi, o Rui até citou aí né, o Vadelu citou alguns presidentes, mas entre 70 e 89, a gente pode dizer, 70 e 80 até 90, foi a era Vicente Mateus do Corinthians, né? E foi uma era onde o Corinthians se firmou, de fato, como um time popular, como um time do povo. Foi uma era
em que tivemos grandes problemas, grandes dificuldades em campo, fora dele, mas a torcida abraçou o Corinthians nesse período. Nossa torcida, eu sempre cito, porque a torcida é o nosso maior patrimônio, a torcida aumentou, a torcida cresceu, os corintianos que nascem corintianos começaram a nascer mais e mais corintianos o tempo todo nas maternidades brasileiras e do mundo. Então é um período muito, vai ser uma live muito legal hoje, porque é um período cheio de história, de controvérsias e coisas maravilhosas, de grandes êxitos e também de algumas tristezas para nós. Diga aí, Tiagão. É isso, gente. Boa noite aí todos. Boa tarde, bom dia para quem for assistir a live depois, que vai ficar gravada aí. Sempre uma honra compartilhar o espaço com vocês aqui nessa nossa... Já virou nosso compromisso quinzenal de corintianismo e aprendendo muito com o Rui, com o chefe Gastão, com o Marcião e agora agregando aí o Gabriel. Seja bem-vindo. Só para falar de 77 aqui, né? Tô com essa réplica da camisa lindona, que tem a taça, né, que tem a taça aqui, e foi um período marcante. Sem nudes, hein? Hã? Mas foi um período que marcou todos nós, né? Eu, como já mencionei nas outras lives aqui, o meu corintianismo nasceu da minha bisavó, né? Que foi filha do Felipe Colonna, presidente de 1929 e 30, e cresci ouvindo ela contar o quanto que a torcida corintiana cresceu nesse período de 77. Quando eu fui convidado para fazer parte desse projeto, né, que era o documentário com o lançamento do livro junto, para mim foi talvez a maior honra dentro do jornalismo poder participar desse projeto, escrever esse livro e me aprofundar em todas aquelas histórias que minha avó me contava, né? Eu nasci em 81, não presenciei o nosso jejum, mas tenho ele no meu DNA, assim como todos os corintianos que foram forjados aí, né? O corintianismo independente de títulos. É claro que ganhar é bom, mas a gente aprendeu que torcer para o Corinthians e viver Corinthians é muito melhor. Gabriel, apresente-se. Bom, boa noite. Gabriel, boa noite aí, meu amigo. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Uma boa noite para todo mundo aqui, para quem está assistindo. Como eu já mencionei, eu não vivi muita coisa do Corinthians, mas desde que eu comecei a torcer, desde que eu comecei a acompanhar o time, eu percebi que tinha algo diferente, que não era simplesmente um clube de futebol, que a coisa não se resumia em ganhar jogos, ganhar títulos. E desde então eu vim estudando a história desse time. Quanto mais eu estudo, mais corintiano eu fico. É uma coisa incrível. Nada do que eu vejo faz eu me arrepender, querer voltar atrás. Tudo que eu vejo, como é que eu posso dizer? É muito bom. A história ela é boa em cada etapa, tudo. Até as partes ruins têm um propósito, né? A fila, ela tem uma razão. Somos todos filhos da fila, como tem gente que diz. Cuidado aí, Gabriel. Cuidado com o que você fala aí. A parte ruim, ela tem um sentido e ela tem um valor, a dificuldade. Né? E a torcida não tem como separar o Corinthians da torcida. São duas coisas que caminham juntas desde a fundação do clube. Né? Não só a torcida, o povo, né, como um todo. E acho que é isso. 60. O que a gente deixou de falar de 60, Rui? Da outra live que a gente acabou só invadindo um pouco. Só um minutinho, rapidinho. Peraí, deixa eu só agradecer o pessoal que já está chegando aqui. Ótimo. Nós temos algumas novidades antes de mais nada. Agradecer a todos vocês por esse terceiro episódio. Pedir para que todo mundo que está chegando já se inscrever lá no Rui, Legado da Fiel. Se inscreve lá no Futeroll, no canal do Thiago Barbieri. Né? Segue o chefe Gastão lá no Instagram. E segue também o nosso Gabriel Mota aí, ó. Menino, gente boa demais. E claro, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, para que o YouTube possa empurrar essa live, principalmente essa.
que para mim, de todas as lives que eu tenho feito, essa daqui talvez seja a mais importante, porque essa aqui ninguém vai apagar. Isso aqui é a história do Corinthians. Política, uma hora passa, os times vêm e vão, mas isso aqui que a gente está fazendo é para sempre, é forever. Então, deixe seu like aí, se inscreva no canal. Temos algumas novidades aqui no canal, né? Agora você está percebendo que aí embaixo tem um botão Seja Membro. Então, se você, por algum motivo, achar que vale a pena ser membro aqui do Poucas Ideias, temos os nossos selos de fidelidade aí. Você entra aí que você vai dar uma olhada, vai ver que os preços são acessíveis. E, claro, que quem acessa um desses selos tem direito a prioridade no chat, tem todas essas modernidades hoje aí no YouTube, né? Então, fique à vontade aí, seja membro do canal, faça sua assinatura aí e vamos que vamos. Daqui para frente, rapaziada, é com essas feras aí. Eu vou ficar aqui só anotando e aprendendo. Tá bom? O Márcio está falando até em inglês aqui agora, rapaz. Mandou um forever, né? Não, deixa. Essa aqui é uma live para. É internacional, Márcio, é internacional. Corintianos do mundo inteiro estão assistindo. Eu quero só falar aqui, responder uma mensagem que chegou para mim aqui. Não, o Gabriel não é meu filho. Até parece um pouco, tá? Mas não é meu filho. Temos o mesmo sobrenome, é uma coincidência. É um sobrenome bonito, muito bonito, mas não é meu filho. Então vocês não poderia. Assim, vou deixar a live rodando, mas em algum momento eu vou só entrar assim para claro, né, dar um parecer aqui para quem está nos comentários, está nos acompanhando, tá bom? Beleza. O Gerson já está aqui, olha lá, ó, o Gerson, 22 anos, 8 meses, 7 dias, 4 horas e 36 minutos. Período difícil de nossa história, mas que nos deixou mais unidos e mais cascudos. É isso aí, Gerson. Fica aí, Gerson. Vamos participar junto dessa live aqui. Vai lá, é com vocês aí. Ô, Rui, estávamos falando, o que faltou dos anos 60 lá para a gente falar? Que eu acho que tem jogador que chega nos anos 60 importante para nós, né? Também, finalzinho ali. Eu queria fazer algumas colocações, até em função do próprio Thiago, essa questão do Felipe Colonna, certo? Que seu parente aí foi presidente do Corinthians. Essa camisa foi ele que lançou. Então, o seu tataravô foi ele que lançou essa camisa, que é uma réplica de 1930. Linda. É a primeira vez que a gente usou uma camisa assim, ao contrário. Essa listada que você está usando, que o Gabriel está usando, por exemplo, já falei algumas vezes, ela foi lançada em 1915, contra a Caçapavense lá em Caçapava, no amistoso, né? E só voltou depois de 20 anos, em 1935, um amistoso no Parque São Jorge contra o River Plate, 3-1 para o time argentino. Detalhe importante, gente, essa questão da popularidade, ela sempre existiu porque o Corinthians ele foi forjado no berço do povo. É o único time do Brasil em que a torcida veio antes do time de futebol, não tinha nome, não tinha camisa, não tinha jogador, não tinha presidente, não tinha bola, era apenas uma ideia, uma experiência que estava sendo montada de montar o time de operários.